Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, durante essa semana, nós vamos ficar por aqui, mas eu espero que nossos encontros voltem em breve, porque estavam muito bons. Então, vamos lá. Ontem, domingo, nós comemoramos o Dia Internacional da Poesia, dia 21 de março. Então, eu começo essa aula hoje trazendo uma poesia linda da Rosiana Murray para vocês. Procura-se um equilibrista que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote de fantasia, que saiba escalar nuvens arredias, que saiba construir ilhas de poesia na vida simples de todo dia. Que coisa mais linda, né? Eu procuro esse equilibrista e eu procuro crianças que declamem poesia. Então eu peço para você enviar para mim um vídeo com declamando uma poesia que eu quero ver como está você. Pode ser essa ou pode escolher uma outra poesia da Rosiana Murray. Eu vou mandar para você um livro, um e-book gratuito que a Rosiana nos deu de presente. E aí escolha uma poesia daquele e-book e manda para nós, tá bom? Combinado? Manda para mim que vai ser um presente muito bonito que você vai me dar. Então vamos lá começar no nosso livro interpretando a cantiga Se Essa Rua Fosse Minha, página 78. Então abre o livrinho de vocês na página 78, Se Essa Rua Fosse Minha. Antes de fazer a leitura, eu peço que você vá aqui no QR Code do livro, lá no finalzinho da página, e ouça essa canção. É da Galinha Pintadinha, sei que já passou a fase da Galinha Pintadinha, mas feche os olhinhos e ouça a canção, que é muito linda, muito graciosa. E aí, nós acompanhem com a tia essa leitura. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só para ver meu bem passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então, gente, vocês conhecem essa palavrinha ladrilhar? Colocar ladrilhos, cerâmica ou cimento, revestimento de piso ou de paredes. Então, o que ele estava fazendo? Se ele fosse o dono da rua, ele ia ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Gente, isso é possível? É possível colocar em uma rua pedrinhas de brilhante só para ver o meu bem passar? Quer dizer, olha só. Com essa primeira estrofe, formadas por quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada linha, um verso. Então, eu tenho aqui 3 estrofes, cada estrofe tem 8 versos. Então, nessa primeira estrofe, eu posso identificar de quem é essa fala. Quem que você acha que seja? É alguém que está amando, é alguém apaixonado, não é? Eu vou colocar pedrinhas de brilhantes para o meu bem passar. Então, é alguém que está apaixonado. Ele deseja ser dono de uma rua somente para ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. É um sonho, uma imaginação, né? Isso não é possível, isso não faz parte do nosso mundo real.
Pedrinhas de brilhante são muito caras. Um anelzinho de brilhante não custa bem caro. Então, imagina você cobrir uma rua só para um bem passar. É a maneira que ele usou para ele expressar o quão grande era o seu amor. Ah, nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Você já imagina um bosque solidão, sendo solitário? Não, né? Também ele entrou no mundo abstrato, no mundo da imaginação dele, no mundo que não é real, um bosque solitário. Dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. Vocês imaginam a figura angelical, um anjo roubando um coração, pegando na mão e levando embora? Também não é real, é também um abstrato para ele dizer, para ele te fazer imaginar o quão grandioso tudo isso era. Ah, se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Isso é a resposta do anjo, né? O meu também. E se eu roubei é porque eu te quero bem. Imagina, você vem, tira o coração fora. É porque te quer bem? Se tirar o coração, a gente não vive, né? Então foi só uma maneira, esse coração não é um coração físico, não é o coração que bate dentro do nosso peito. Esse coração se refere ao amor, certo? Faça uma leitura, ou já ouviu a música, agora eu quero que você faça uma leitura em voz alta, ouvindo a sua voz, lendo esta canção. Bom, esta canção é da cultura uma cultura popular tradicional. Muitas, né, canções que a gente canta, essas canções populares, a gente nem sabe quem foi que escreveu, mas ela é contada e cantada, ou falada, ou lida, escrita, e vai passando de geração em geração, mas a gente nem sabe, né? Uma pena, nem sabe quem foi que escreveu. E normalmente ela serve para brincar. Tem Ciranda Cirandinha, Terezinha de Jesus, Terezinha, né? Que ela levou uma queda e ela acudiu 3 cavaleiros, cada 3 tinha um chapéu na mão, enfim. Vamos lá? Responder essas perguntas? Então, leia novamente o seguinte verso da cantiga: se essa rua fosse minha, lá na página 79, se essa rua fosse minha, se eu, né, na cantiga, se essa rua fosse minha, se eu roubei teu coração, vamos? Então, eles se encontram na terceira estrofe, procura qual verso da terceira estrofe. Então, se eu roubei teu coração. Nele há uma pessoa que fala na cantiga, representada pela palavra eu. Quem é essa pessoa? Se eu roubei teu coração. Então, quem é essa pessoa para você lá da cantina? Qual o sentimento que essa pessoa tem? Para você identificá-la. Leia a informação no box para ir além e responde quantos versos e quantas estrofes há na cantina se essa rua fosse minha. Então vamos lá no box. Olha só, para ir além. Verso e estrofe. Cada linha do poema é chamada de verso e um grupo de versos forma uma estrofe. Gente, e as estrofes, mais uma dica. Então, cada linha do poema é chamada de verso. Se essa rua, um verso. Se essa rua fosse minha, 2 versos. Eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só para ver meu bem passar. Então, nessa estrofe tem 3 versos. Aí tem uma linha que separa um espaço maior, que separa uma estrofe de outra. Aqui começa outra estrofe. Nessa rua, aí de novo 8 versos.
vamos lá. O que pergunta? Quantos versos e quantas estrofes há na cantiga, se essa rua fosse minha? Então, você vai colocar quantos versos, vai contar quantos versos há na estrofe toda, ou seja, quantas linhas na estrofe, ó. Quantas há na cantiga inteira, quantos versos há na cantiga inteira, e depois você vai contar e vai responder também quantas estrofes que há. No 3, circule as palavras que rimam na cantiga e escreva nas linhas seguintes. Bom, então em cada estrofe tem 2 palavrinhas que rimam. Eu quero que você circule essas palavrinhas que rimam e depois você vai escrever esse grupo. Como que você vai escrever as palavrinhas que rimam? Coloca assim, ó. Lá na primeira estrofe, eu tenho 2 palavrinhas. Você vai colocar as palavras que rimam assim, ó. A palavra, uma barra, a segunda palavra que rima com aquela. Vírgula. Aí você vai para a segunda estrofe. Palavra, barra, a palavra que rima. E assim você vai fazendo todos esses grupinhos de palavras que rimam. Muito bem, vamos agora. Nós temos aqui uma atividade para você fazer em casa. E vamos treinar o uso do S? Então, nessa atividade de casa, gente, eu quero que você leia quantas vezes for necessário para você entender o que pede. Não pede ajuda, não, por enquanto. Tente ler para você interpretar. Saber o que pede o exercício. Esse é o momento de você treinar isso. Você já sabe fazer esse exercício aqui, mas eu quero que você entenda o que você precisa fazer. Agora vamos aqui na página 81, o uso do S e do SS. Muito bem. Aqui você tem uma figura que tem um ganchinho, né? Parece uma bengala, puxando um S para um lado e o outro puxando o S para o outro. Ou seja, o que está acontecendo ali? Eles estão separando esses S's. Mas o SS, ele vem junto em algumas palavras, não vem? Então, por que eles estão separando esse SS? Para representar o quê? Quando fazemos a divisão silábica, eles ficam separados. Então, vamos lá. Olha só. Essa, fosse, nessas e passar. Gente, o SS, ele aparece junto entre vogais, em algumas palavras. Por que ele aparece em algumas palavras, né? Ele sempre vai aparecer entre vogais, mas em algumas palavras eu tenho SS e em outras eu tenho apenas um S entre vogais. Qual a diferença desses dois? Muda o som, muda a pronúncia. Ó, essa, tem som de quê? Essa, fosse, nessas, passar. Tem som de S. Então, SS entre 2 vogais vai ter som de S. Então, eu vou sempre utilizar 2 S quando eu quero esse som de S. Quando a dupla de letras SS fica entre vogais e seu som é S, essas 2 letras, elas vão se separar na divisão silábica. Essa, fosse, nessas, passar. Então, na divisão silábica, elas ficam separadas. Por isso que tem um ganchinho puxando cada uma para um lado. Vamos treinar uma coisinha aqui? Quero que você pense o seguinte. O S, no início da palavra, sempre terá som de S. E vem um S só. A gente não começa a palavra com 2 S. Um S só. Início da palavra tem som de S. Sapato, sol, saber, sentir. Um S só no início da palavra e o som vai ser som de S. O SS entre 2 vogais tem som de S, como a gente acabou de ver.
osso, essa. O S entre duas vogais, um S só, entre duas vogais, tem som de Z, rosa, camisa, camiseta, casamento. Então, um S só, entre duas vogais, som de Z. Dois S, som de, entre duas vogais, som de S. Início da palavra, som de S e aparece um S apenas. Então, vamos responder? Leia na página 82. Leia as palavras em destaque. Sapo, osso, vaso. Então, tem as diferenças, não tem? Na palavra sapo, onde que aparece o S e qual som que ele tem? Osso, aparece um S só ou dois S's? Onde que aparece? No início ou no meio da palavra? E o som? Na palavra vaso, aparece no início ou no meio da palavra? E o som? Vaso. Som de I aparece quantos S's? Um só. Então, vamos lá. Assinale com X as respostas corretas. A letra S inicial e as letras SS tem sons diferentes? Tem escritas diferentes? Ou tem o mesmo som? Ou tem a mesma escrita? Aí você vai assinalar as corretas. A letra S, escrita na palavra sapo, ela vem escrita no início, no meio ou no fim. Está até marcado. E as letras SS, escritas na palavra osso, início, no meio ou no fim? E na palavra vaso, o S vem no início, no meio ou no fim? Letra E. Quanto à letra S, é correto afirmar que existem palavras que começam com SS. Quando tem som forte, se estiver no início da palavra, aparece sozinha. Se estiver no meio da palavra, aparece em dupla. Isso está correto? Existem palavras que começam com SS? Entre vogais, tem som de Z. Ou na separação de sílabas, os dois S ficam sempre em sílabas separadas. Então, você vai marcar as corretas. Tem uma aí que está errada. Vamos lá para 83. Faça a separação silábica de cada uma das palavras apresentadas a seguir. Então, aqui nós já temos o número de sílabas e você vai fazer a separação silábica dessas palavras. Pássaro, passado, avesso, missa, assado e amassado. Todas com SS entre vogais, né? Lá no meio da palavra, como ela sempre aparece. Muito bem, aí tem mais uma atividadezinha para você treinar a interpretação em casa. Algumas, né? Vamos lá. Nessa atividade de casa, você coloca pelo menos 5 palavras de cada uma. E nós temos mais um poema. Batemos certinho, né, com a semana que comemora a poesia. Então, vamos lá. Tem mais um poema que fala sobre tempestade. Alguns gostam, alguns se inspiram a escrever poesia e outros têm medo. Mas aqui a gente deve ter mesmo é cuidado. Tem alguns cuidados no que a gente deve ter no momento da tempestade para não acontecer nada de ruim. Então, vamos lá. Tempestade. Menino, vem para dentro. Olha a chuva lá na serra. Olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino.
esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho forças nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava, e enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado, teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento, gosto de vento com chuva. Esse é um poema da Henriqueta Lisboa, o menino poeta, lá de Porto Alegre. Muito lindo, né? Então, aqui tem falas nessa poesia. E uma das características, ele não traz rimas. Não precisa um poema, muitos poemas, a maioria deles vem rimado, mas não, nem sempre um poema vai ser feito com rimas. Então, vamos lá. E aqui tem alguém, né, típico de uma voz de mãe, falando, chamando o menino para dentro, porque tem chuva lá na serra e está ventando. E o menino, ele adora tudo isso, ele gosta da chuva, de se banhar na chuva. Aí a pessoa, o adulto, para colocar esse menino para dentro de casa, ele fala, o vento vai te levar, a tempestade, você vai derreter com a água. E o menino, claro que ele não vai derreter. Embora eu também acho que se é uma tempestade ele tem que entrar, mas ele não vai derreter com a água, porque ele não é de açúcar. Açúcar, quando a gente coloca água no açúcar, o açúcar se dissolve, não é? O sal se dissolve, mas a gente não se dissolve, não é? Aí, e ele diz que ele tem força para lutar. E no finalzinho, ele fala o quanto ele gosta da chuva. Então, vamos lá? Quantos versos tem o poema Tempestade? Então, vamos lá. Relembrando, gente. Cada linha, um verso. A estrofe é formada pelos versos e separada pelo espaço. Então, nós temos quantos versos no poema e quantas estrofes? 1, 2, 3, 4. Conte aí. Eu gosto que vocês numerem. Então, vamos treinar isso. Pode ir lá, gente, o livro é seu, façam o uso dele. Então, você pode vir aqui, ó, escrever quantos? 1, 2, 3, e numerando os versos. E depois, aqui na frente, você pode numerar a estrofe. Deixa o número aí escrito no seu livro. Então, responda. Quantos versos tem o poema Tempestade? Então, coloque uma resposta completa. A linha dá para fazer. Quantas estrofes tem esse poema? Em qual estrofe o menino é chamado de teimoso? Então, se você foi lá e numerou certinho, colocou o número lá, escreveu, vai ser fácil de você achar. É só você ir lá e descobrir no texto onde que ela fala que o menino é teimoso. Não vou falar não, vou deixar você procurar. Já achei aqui. Na 4, por que o menino é considerado teimoso? Por quê? O que o menino respondeu quando alguém lhe disse que ele iria derreter com a chuva? Ele concordou ou ele não concordou? E aí, o que ele falou? O que ele respondeu quando falou isso para ele? Tem lá no texto. Você gosta de dias com vento e chuva? Sim ou não? Explique por que você gosta ou por que você não gosta. Vamos lá? Ative a memória na página 87. Junte as sílabas de acordo com as numerações dispostas a seguir para formar palavras. Olha só. Então, aqui, ó, tem 1 e 5. Você vai juntar a sílaba 1, si, e a sílaba número 5, no. Si, no. E vai formar uma palavra. E assim você vai fazer com todas estas combinações
propostas. Agora, preste atenção. No livro fala, agora escolha 3 palavras e forme frases com ela. Normalmente você faz esse exercício assim, ó. 3 palavras, 3 frases curtinhas, né? Mas eu quero para você treinar. Você vai escolher 4 palavras no exercício anterior. 4 palavras e não 3. E vai formar frases com ela. Forme 2 frases com as 4 palavras que você escolheu. Se você quiser escolher mais, pode escolher. E finalizamos nossa aula aqui e eu te peço, leia uma poesia hoje, nessa tarde. E me mande o vídeo, treine essa leitura e depois me mande o vídeo dessa poesia, dessa leitura. Copie a agenda e eu termino por aqui. Um beijo para você, muito grande. Você é muito especial para mim. Beijo.